Hebreus 11, só o versículo 6. Só o versículo 6. Diz o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Na outra versão, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé, ela é um dom dado por Deus para cada um de nós, para que nós creiamos na sua palavra, para que nós sejamos salvos. Efésios fala que pela fé nós recebemos a graça de Deus, e é pela fé que nós entregamos a nossa vida a Jesus e buscamos fazer a vontade dele. Também é fundamental nós entendermos que na nossa vida cristã, está escrito lá em Romanos 1,17 o seguinte: o justo viverá por fé. Então, na nossa vida cristã, nós precisaremos viver por fé. E é pela fé que sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom gratuito de Deus. E a maioria das pessoas sabem disso. E sabem que a nossa fé, ela é sustentada, e ela precisa ser sustentada diariamente, para que nós possamos estar firmes. Porque nas nossas vidas chegam os dias difíceis, chegam os dias em que nós vamos passar pela prova. Na quinta-feira a gente estava falando o seguinte, que toda criança na idade escolar, ela passa por uma prova. A criança que está na primeira série, ela vai aprender um conteúdo, ela vai ter algo, e aí para ela passar para o segundo nível, para ela passar para a segunda série, ela precisa fazer o quê? Uma avaliação, uma prova. E Deus muitas vezes deixa que nós passemos por provas, porque Ele quer nos levar a mudar de nível. Ele quer que nós sejamos aprovados e passemos de nível. E cada nível que a gente vai passando, nós vamos nos aproximando cada vez mais da intimidade com Ele. E isso é fé. E isso é fé. E se nós não fizermos isso, se nós não tivermos com a nossa fé pode ser abalada. E ela pode ser destruída o dia que os problemas chegarem, o dia que as dificuldades nos encontrarem, o dia que nós passarmos pelas provas. Por isso, hoje eu quero conversar com vocês o seguinte: há algumas coisas que não são base para a nossa fé. Lá no Maranhão tinha um ditado assim: olha, isso não tem base. Quando a pessoa falava um negócio muito absurdo, isso aí não tem base. Ou seja, isso não tem alicerce, isso não tem fundamento. E essas 4 coisas que eu quero falar com você, são coisas da nossa fé que não tem fundamento. A primeira delas é a seguinte: de maneira nenhuma coloque a sua fé em pessoas. A primeira coisa é: não coloque a sua fé em pessoas. Mas Igor, o que significa isso? Vou te dar um exemplo da Bíblia, do porquê nós não podemos confiar, não é confiar, é não botar fé em pessoas. 2 atitudes do apóstolo Pedro mostram muito claro isso. Jesus, ele estava para ser crucificado, vocês
lá João 18, quem quiser acompanhar, isso está lá em João 18, Simão Pedro, ele está lá com Jesus, depois que Judas vem para beija e entrega ele, o que vai acontecer? Pedro saca a espada e corta a orelha do Malcom, que era um soldado. E Jesus então pega a orelha, cola a orelha e fala: Pedro, não há necessidade disso, né? Nós não vamos fazer isso, né? Eu haverei de beber este cálice. Jesus fala para Pedro: Pedro, eu vou ter que beber esse cálice, isso é a minha missão, eu tenho que passar por isso. E era uma atitude meio que Pedro queria dizer assim: não, vocês aí, os outros discípulos, não vão também fazer nada? Mas Jesus fala com ele, acalma ele, mostra para ele, os outros discípulos não tiveram a mesma atitude. E no mesmo capítulo 18, depois que Jesus vai para a prisão, Pedro, ele estava esperando os outros discípulos, e naquela espera, o que ele faz? Algumas pessoas identificam Pedro. Pedro ficou sozinho. E ele está ali, e de repente alguém chega e fala: ei, você é um deles. Outro fala assim: eu vi você lá no Monte das Oliveiras. E Pedro: não, imagina, tem nada com esse povo, não, tem nada com isso. Bom, o que a gente pode tirar de base nisso, né? Que Pedro, ele agiu diferente na segunda situação. Por quê? Será que ele não queria apenas aparecer para os outros discípulos? Será que ele não queria pura e simplesmente dizer: olha, diante das pessoas, muitas vezes nós fazemos questão de mostrar que somos cristãos, que estamos com Cristo, mas quando nós estamos sozinhos, será que não cometemos os mesmos pecados daqueles que não conhecem a Jesus? Será que demonstramos a nossa fé para as pessoas somente para mostrar, muitas vezes, uma bondade nossa? Então, meu irmão, minha irmã, não coloquemos a nossa fé em pessoas. Não queira se exibir. Se nós fizermos isso, nós estaremos agindo com hipocrisia. Só quem serve a Deus, de boca para fora, que está procurando impressionar os outros. Seja sincero diante de Deus e diante dos homens. Seja sincero, porque Deus, Ele está vendo a minha vida e a sua vida. Então, não tem base nós colocarmos fé nas pessoas. Nós podemos caminhar junto, amar, ajudar a ser ajudado, termos comunhão, mas ter fé não é para nós termos fé em pessoas. Segunda coisa que não tem base: não coloque a sua fé nos milagres. Presta atenção nisso. Muitas igrejas hoje buscam milagres, e é bom a gente receber milagres, é bom a gente ser curado, é bom a gente ter uma causa resolvida, é bom, tudo isso é bom. Eu não estou falando que a gente não deva aceitar isso, muito pelo contrário, Deus tem tudo de melhor para os seus filhos, mas basear a sua fé em milagres não tem base, não há base.
né? Por quê? Hoje a gente vê as pessoas, né, até tem cânticos e muitos pregadores, hoje o milagre vai chegar, hoje vai acontecer, hoje, neste lugar, nessa hora vai acontecer um milagre. Deus é soberano. Ele faz quando quer, como quer, do jeito que quer. Então não dá para a gente marcar horário para Deus fazer milagre. A gente pode orar, a gente pode buscá-lo, mas o milagre e a ação é dele. Mas por que nós não devemos colocar a nossa fé em milagres? Né? Porque se os milagres fossem base para sustentar a nossa fé, o povo de Israel, aqueles que saíram do Egito, eles seriam a geração mais crente de todos os tempos, mais grata de todos os tempos, a geração que mais agradar a Deus. Eles saíram do Egito, foram libertados com mão forte, e aí há o milagre das 10 pragas e do livramento de todos os primogênitos hebreus. Depois eles saem perseguidos por Faraó. Chega diante do Mar Vermelho, o que aconteceu? O mar se abriu. O mar se abriu. O mar se abriu, eles passaram e um exército de egípcios foi morto. Eles continuam a caminhada. O que acontece? De noite, a hora que dá aquele frio, tem uma coluna de fogo aquecendo e guiando. De dia, quando está aquele sol escaldante, há uma nuvem que traz sombra e frescor e os guia. Quando eles tiveram fome, Deus mandou maná, caiu comida do céu. Quando eles tiveram sede, Moisés toca na rocha e sai água. Isso aconteceu. Isso foi milagre, isso foi bênção para eles. Mas a fé deles estava baseada nos milagres e não no Deus dos milagres. Porque quando faltou milagre, eles murmuraram. Quando faltou milagre, quando Deus não quis mais fazer o milagre, eles murmuraram, eles resmungaram, quiseram voltar a ser escravos. E muitas vezes acontece isso conosco. E nós precisamos ter isso em mente, né? Olha só o que está escrito lá no Salmo 106. Você pode abrir aí, né, e acompanhar o Salmo 106. Eu vou ler alguns versículos aí, 7, 8, o 12 e o 13. Ele diz o seguinte: no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho, aquele que abriu. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome. Deus salvou aquele povo, não foi porque eles eram bonitos, bonzinhos, cheirosos, legais, mas porque Deus, pelo nome de Deus, por causa do próprio nome de Deus, ele fez isso, para manifestar o poder dele. O poder dele. Então creram nas suas promessas, e a ele cantaram louvores, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. É pesado isso, né? Olha só. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Versículo 12, 13. É isso que aconteceu com eles, com aquele povo que teve a sua base em milagres. É isso que acontece quando a nossa fé está baseada em milagres, em sinais e maravilhas. E diante disso eu pergunto para cada um de nós, né, se a sua fé for sustentada apenas por milagres, né,
O que você vai dizer quando Deus ficar em silêncio? Lembra que muitas vezes na Bíblia Deus ficou em silêncio? Tem até uma música, acho que da Cassiane, que fala que Deus fica em silêncio. Muitas vezes Deus fica em silêncio. E o que você vai fazer se sua fé só está baseada no dia que Deus age? Será que você vai continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor? Será que quando as crises vierem, você não vai encontrar não encontrar solução? Você vai permanecer fiel a Deus? Vai permanecer crendo? Lembre-se disso. Os milagres, eles não podem ser o motivo da nossa fé. É isso que eu estou tentando dizer. Os milagres, eles não são o motivo da nossa fé. Mas sim, ele é uma consequência do amor, da graça e da fidelidade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É porque Deus é gracioso. Deus, ele não tem que fazer nada para você. Mas ele faz porque ele te ama. Deus, ele não tem que fazer nada para mim. Ele faz porque ele me ama. Entendeu? Então não tem base isso. Uma fé só nos milagres, ela não tem base. Ela também, terceira coisa que não tem base, não coloque a sua fé em prosperidade financeira, em riquezas, em bens. Jesus já dizia, né? Ajunte tesouros no céu, porque lá não tem ferrugem, lá não tem traça, lá não tem ladrão, lá não tem nada disso, né? Não tem bolsa de valor, não tem coronavírus, não tem nada que desvalorize o dinheiro, o bem, não tem nada. Então, infelizmente, né, muitas pessoas estão baseando a sua fé em bens e prosperidade. E entenda bem aqui, eu usei esse termo conjugado, prosperidade financeira, porque eu entendo que todo cristão, todo homem e mulher de Deus são prósperos. Não quer dizer que eles sejam ricos, mas todo cristão tem que ser próspero, porque o termo prosperidade é muito maior do que riqueza de dinheiro. Prosperidade significa crescer, significa estar saudável, significa estar perto. O Salmo 1, ele explica e mostra isso muito bem, porque ele fala assim, olha, os justos serão como a árvore plantada à beira do riacho. No tempo certo, ela dá fruto, ela está sempre sadia, ela está sempre saudável. Você, que é um homem ou uma mulher de Deus, você precisa ser próspero nesse sentido. Você dá fruto no tempo certo, você está sadio, você está em crescimento, você não estagna na vida, você não para, você olha para frente, você vê o plano de Deus, você vê a ação de Deus, você coloca diante de você os desafios de fé e vai de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. É isso. Entende? Então, eu estou usando o termo prosperidade financeira só para diferenciar, porque a nossa fé não está em cifrãos, e nem naquilo que eles podem proporcionar para nós. Claro que é muito bom a gente ter dinheiro, é muito bom a gente ter tudo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então tá bom, vamos seguir aqui. A nossa fé não é baseada nessas coisas e nem no que elas podem oferecer. Muitos cristãos têm observado a vida dos outros e só conseguem ter fé em Deus se eles tiverem mais prosperidade do que o outro. Que coisa maligna isso, né? Eles se revoltam, começam a clamar a Deus por uma vida mais rica, uma vida mais... e querem ser atendidos, e exigem isso de Deus. E isso também aconteceu no passado. O rei Asaf, ele quase se iludiu, e aí eu quero que você abra aí a sua Bíblia, lá no Salmo 73, é um exemplo muito legal, uma ilustração muito legal. Ele diz que
quase se iludiu com isso. Ele foi no limiar, no limite, né? Quanto às finanças, aos bens, quando ele estava prestes a depositar a sua fé nisso, Deus abriu os seus olhos e deu um entendimento para ele, para que ele não caísse nessa armadilha. Vamos ver o que o Asaf disse. Ele diz assim, Salmo 73:1: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, é o Asaf falando, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por um pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade destes ímpios. E nós precisamos entender isso, né? Entender que nossa vida, ela é guiada por princípios de Deus. E Jesus foi assim. O que Satanás falou para Jesus? Falou, olha, Jesus, se você se ajoelhar aqui, ninguém está vendo, só está eu e você. Você se ajoelha aqui, só me dá, faz uma adoraçãozinha para mim. Só me adora um minutinho. E eu vou te dar tudo. Tudo. Se prostrado se adorar, eu te darei tudo. Te darei os reinos, te darei. Foi a proposta do diabo. Então, não permita que a sua fé esteja fortalecida somente quando você tiver seus bens materiais, sua prosperidade, mas a sua fé, ela deve ser sustentada em toda e qualquer circunstância. A minha fé e a sua fé não deve ter base em circunstâncias. Nós não vivemos por circunstâncias. Nós vivemos de decisões tomadas diante do reino de Deus, diante de Deus. Nós não andamos pelas circunstâncias. Lembra daquele cântico, Vailda? Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Oh, oh. É fantástico. Porque nós não vivemos por circunstâncias. Nós não andamos por aquilo que vemos, mas daquilo que cremos. Isso é a palavra de Deus. Quarta coisa, que não tem base, como diz o maranhense. Não há base para isso. Não coloque a sua fé em si mesmo. Não coloque a sua fé em si mesmo. Tem muita gente que se orgulha de ser cristão, que contribui com a obra e ajuda os necessitados, mas com o tempo ele vai colocando fé em si mesmo, na sua capacidade intelectual, acadêmica. E esse tipo de pessoa, ele vai buscando conhecimento, uma capacidade de argumentar com os outros, fazendo que a sua opinião ela seja sempre a certa. Mas essa pessoa, ela está caindo em uma armadilha que o cristão não pode cair. Tiago, ele vai dizer algo sobre isso. Tiago 3:13. Tiago 3:13 é uma ilustração de que nós, não devemos colocar a nossa fé em nós mesmos. Bom, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, Tiago pergunta, que demonstre por seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ele continua, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas ela é terrena, ela não é espiritual, ou seja, ela é carnal e ela é demoníaca. Esse tipo de sabedoria, ela é terrena,
carnal e demoníaca. Quando você é sábio aos próprios olhos, bota confiança em si mesmo, tem uma inveja e tem uma ambição egoísta e uma inveja amarga, essa sabedoria, ela é terrena, carnal e demoníaca. Então, e aí ele termina dizendo, né? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3, 13 a 16. Bom, colocar a fé em si mesmo e na sua própria força é tão perigoso que pode afastar você completamente do Senhor. Em vez disso, Deus, Ele nos deixa a seguinte orientação para não cometermos esse erro. Jeremias 9:23. Jeremias 9:23 diz o seguinte: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado. É dessas coisas que eu me agrado. O que Deus se agrada? Hoje, se alguém te perguntar do que Deus se agrada, aí você pode ir lá em Jeremias 9:24. Eu sou o Senhor, eu ajo com lealdade, com justiça, com retidão e me agrado dessas coisas. Ok? 4 coisas que não tem base para a sua fé. Não coloque a sua fé em pessoas, não coloque a sua fé em você mesmo, não coloque a sua fé em milagres e não coloque a sua fé em prosperidade financeira. Ou seja, essas coisas não têm base. Talvez você esteja se perguntando: ô Igor, então no que eu devo colocar a minha fé? Aí eu vou te responder com aquilo que Jesus respondeu. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim e creiam em Deus. Jesus disse isso. Creiam em mim e creiam também no Pai. Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim e creiam no Pai. João 14:1. Então Jesus, ele é a base da nossa fé. Jesus é onde inicia e aonde termina a nossa fé. No caminho nós vamos encontrar pessoas, no caminho nós vamos encontrar milagres, no caminho nós vamos prosperar, no caminho nós vamos ter até uma autoimagem, uma autoconfiança boa, mas nenhuma dessas coisas serão a base da nossa fé. Essas coisas são consequência daquilo que Deus faz, daquilo que Deus prepara para cada um de nós. Então, Jesus é a base para a nossa fé. É nele que nós devemos sustentar a nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele é a rocha que nos mantém firme, que mantém os nossos pés firmes, mesmo nos dias das piores tempestades, mesmo nos dias das piores dificuldades. Elas vão tentar nos abalar, derrubar ou não nos derrubar, vai depender de onde estiver baseada a nossa fé. Vai depender do nosso alicerce. Lembra da casa na rocha e da casa na areia. Qual é a diferença? O alicerce, a base. Um prédio muito grande. Em janeiro, quando nós estivemos na praia, nós estivemos num prédio de 38 andares. O maior da cidade. Né? Mas o que acontece? Aquele prédio, ele tinha que ter uma base forte.
senão o vento derruba. Nós precisamos ter uma base forte, senão os ventos virão. E a nossa base precisa ser a nossa base de fé em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. Fique com esse versículo na cabeça. Às vezes o nosso coração, ele passa por momentos de angústia. Mas fique com o versículo de João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. Então, eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração com você e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé e que nós possamos buscar ao Senhor. Lembra do versículo que nós lemos no início, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus recompensa todos quanto o buscam. Deus recompensa todos quanto o buscam. Busque a Deus, busque, tenha fé, e você vai ver que a sua vida será uma vida abençoada, uma vida que, por mais que você passe por situações difíceis, você sempre terá a presença de Deus ao seu lado. Amém? Louvado seja o teu nome e que cada um de nós possamos ser aprovados no dia da nossa prova. Amém? Vamos colocar de pé, você que está aqui comigo, você que está aí em casa também, se quiser se colocar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, aumenta a nossa fé, Pai, revigora a nossa fé, reaviva a nossa fé, nos ajuda a caminhar na Tua presença. Nós queremos Te agradar, nós queremos ver a Tua presença todos os dias na nossa vida, nós queremos ser aprovados no dia em que a nossa fé for chacoalhada, nós queremos sair dali aprovados. Tem misericórdia da nossa vida, capacita-nos, enche com o Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor.